Meu querido e minha querida, passando aqui para compartilhar mais uma palavra do Senhor ao teu coração. E a palavra que o Senhor nos trouxe neste momento está ali no livro de Lucas, no capítulo de número 18. Nós vamos ler 3 passagens de uma maneira muito rápida, mas precisamente prioritariamente vamos começar lá em Lucas capítulo 18, versículo 18 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. E um certo governante perguntou-lhe dizendo: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ora, Jesus, ouvindo estas coisas, lhe disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, distribui entre os pobres, e tu verás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ao ouvir esta palavra, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. Aí nós vamos um pouquinho mais adiante, vamos ali em Lucas, no capítulo, versículo 35, vamos avançar um pouco, que diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem cego, assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que isso significava. E disseram-lhe que era Jesus de Nazaré que estava passando. E ele gritou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que lhe o trouxessem. E ele, chegando perto, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu possa receber a minha visão. E Jesus lhe disse: Receba a tua visão, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recuperou a visão e o foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Mais adiante, e a última mensagem, a última passagem que a gente vai ler aqui, capítulo de número 19. E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de baixa estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de um sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo repousar em tua casa. E ele, apressando-se, desceu e recebeu com júbilo a presença do Senhor. Vendo tudo isto, todos os que estavam ao redor murmuravam, dizendo: Ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E Zaqueu, ficando de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Pois bem, essas três passagens em sequência, 3 situações, 3 histórias, elas têm um eixo muito central que é importante que nós venhamos então nos atentar. Num primeiro momento, o Senhor Jesus ele é interpelado por um jovem rico, alguém cujo coração depositava as suas expectativas naquilo que ele fazia para que tivesse então e herdasse então a vida eterna. Tanto que ele aborda Jesus dizendo: Mestre, começa falando bom mestre, e Jesus já o repreende dizendo: bom é aquele que me enviou. Pois bem, na sequência ele diz assim: Senhor, o que eu posso fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus olha para ele e diz: olha, observe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. E ele já responde ao Senhor de bate-pronto, dizendo: olha, tudo isso eu já tenho observado desde a minha mocidade. A partir desse momento, Jesus fixa o olho nele, com aquele olhar assim que é penetrante, peculiar ao nosso Senhor. Simplesmente Jesus começa a entender um pouquinho como estava o coração, e aí então ele responde: ora,
Então, se tu queres realmente herdar a vida eterna, o que eu vou te dizer é o seguinte: pega tudo aquilo que você tem, vende, distribui aos pobres e logo após, e venha após mim. E de repente esse jovem fica um tanto quanto chateado, triste, como diz a palavra, por um motivo muito simples, porque ele era muito rico, ou seja, a riqueza dele habitava no coração. Então nessa primeira passagem, o relacionamento com o Mestre, o relacionamento com Jesus estava sendo restrito por alguma coisa que habitava no coração dele, como se fosse então um Isaac. Logo na sequência, Jesus continua andando, passa por Jericó e eis que à beira do caminho encontrava-se um cego. E aquele cego observou e começou a ouvir que existia toda uma multidão vindo e gritando, e ele não entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo, começava a tentar perguntar para as pessoas que ali passavam: olha, o que está acontecendo? Eu sou cego, eu não consigo ver, mas eu estou ouvindo que alguma coisa diferente está acontecendo, o que é? E a resposta que veio é que Jesus, o Nazareno, estaria passando por ali. Quando aquele cego ficou sabendo que quem passava por ali era Jesus, então nada o segurou. Ele começa a bradar em alta voz, cada vez mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quanto mais ele gritava, mais a multidão mandava ele se calar. Quanto mais a multidão mandava ele se calar, mais alto ele gritava e revidava. Chegou ao ponto que aquilo acabou chamando a atenção de Jesus. E Jesus pergunta: escuta, quem é? Ah, aquele cego, o Bartimeu. Então traga-me, que eu quero falar com ele. De repente, então, Jesus se depara com um cego e ele faz uma pergunta um tanto quanto inusitada, alguma coisa cuja resposta era óbvia. Ele pergunta para o cego: o que tu queres de mim? E aí o cego responde: Senhor, eu quero recuperar minha vista, eu quero poder enxergar novamente. E Jesus então diz assim: então vai-te em paz, receba teu milagre, porque a tua fé te salvou. E a mesma multidão que servia para tentar calar, para tentar dissuadir este cego, era a mesma multidão que juntamente com ele glorificava o Senhor pela continuidade do caminho. Jesus então continuava andando em direção a Jerusalém e de repente então ele adentra em Jericó, e quando adentrou em Jericó, ele tão e simplesmente ele passa por um caminho que uma pessoa, um publicano, sabendo que Jesus ia passar por ali, ele é tomado daquela curiosidade, talvez uma ansiedade no seu coração, sobe numa árvore de baixa estatura a fim de ver realmente o Senhor Jesus. O que ele não sabia é que quando Jesus passou por ali, Jesus para debaixo da árvore, olha para cima e chama ele pelo nome e diz: Zaqueu, vem, desce depressa, porque hoje eu quero estar contigo na tua casa. Zaqueu então desce correndo, se coloca de pé diante do mestre e a partir daquele momento ele diz para Jesus o seguinte: mestre, olha, eu vou pegar o que eu tenho de dinheiro, eu vou pegar metade do que eu tenho, eu vou vender, vou dar aos pobres. E aqueles a quem eu defraudei, eu trouxe qualquer tipo de prejuízo, eu vou restituir 4 vezes mais. E aí Jesus então exclama dizendo que eis que chegou salvação a esta casa, porque este também era filho de Abraão, e também merecia ser encontrado. Pois bem, o que acontece aqui são 3 histórias pautadas no relacionamento. A primeira história, um relacionamento que estava pautado naquilo que se justificava em meio às obras, mas a partir do momento que tinha algo no coração, ele simplesmente desistiu de continuar a caminhada. Na segunda história, nós temos um relacionamento pautado no interesse. O cego, que escuta de Jesus, começa a clamar, chega até ele e expõe para Jesus o que ele precisa. E o terceiro relacionamento com alguém que é impactado com o nível de intimidade e de conhecimento de Jesus para com ele, que afinal de contas, Jesus olha para cima e diz Zaqueu, ou seja, ele sabia o nome de Zaqueu. E isso chegou a impactá-lo de tal maneira que quando ele desce e se coloca de frente a Jesus, ele já começa dizendo: olha, eu tenho muito dinheiro, mas tudo que eu tenho, metade do que eu tenho, eu vou vender, vou distribuir aos pobres. Ele já começa o relacionamento dele pautado numa abnegação, uma abdicação daquilo que ele tinha, de uma maneira deliberada, sem nenhum tipo de restrição. Então, o primeiro, ele tinha tudo, só que infelizmente o que mais importava para Jesus estava no coração dele, ele não conseguiu seguir adiante. O segundo, o relacionamento é pautado no interesse, naquilo que Jesus poderia fazer por aquele cego. E o terceiro foi pautado numa intimidade,
O fato de Jesus chamá-lo pelo nome e desejar ficar na casa dele fez com que então aquele homem fosse impactado e de uma maneira liberal já começasse a se dispor e já passar para Jesus o que ele gostaria de fazer, e isso foi imputado para a vida eterna. A pergunta que se faz é: qual é o tipo de relacionamento que hoje você está tendo com Jesus? É um relacionamento pautado naquilo que você faz e você altamente, de uma maneira a se autopromover, se justifica? É um relacionamento pautado naquilo que você precisa e por isso você busca do Senhor algo? Ou é um relacionamento pautado numa intimidade, onde a partir do momento que Ele te chama pelo nome, isso já é profético, porque Isaías 43 fala que o Senhor é Deus que nos conhece e nos chama pelo nome, né? E isso tem a capacidade de impactar e transformar as vidas. Eu não sei como é que está sendo a tua vida, eu não sei como é que está sendo o teu dia de hoje, mas o que eu queria dizer para você é o seguinte: se nós somarmos as 3 histórias, nós temos aqui um bom conjunto para quem sabe assim termos uma vida mais produtiva, ou seja, uma vida pautada na observação dos mandamentos do Senhor, mas um coração totalmente livre e abdicado de qualquer tipo de restrição para o Senhor. E segundo, apresentar para Ele as nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem uma preocupação. A Bíblia fala que até um fio de cabelo das nossas cabeças estão contados. Ele sabe tudo a nosso respeito, mas Ele gostaria que nós fizéssemos então uma confissão com a nossa boca, ainda que seja uma coisa mais óbvia, que possa nos parecer, de uma maneira que quando nós professamos o que precisamos, nós confessamos também o senhorio dele sobre a nossa vida. E um relacionamento pautado na intimidade, aonde Ele vai nos chamar pelo nome. Enfim, são as 3 histórias em consequência, numa passagem rápida, né, de Jesus em direção a Jerusalém, que nós precisaríamos então misturá-las para que a nossa vida se retratasse dessa forma. O que nós precisamos entender é que a somatória dessas 3 retrata aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Que Deus te abençoe poderosamente, reflita sobre isso. E eu gostaria muito que você também orasse nesse sentido, para que a nossa vida fosse transformada à luz da palavra do Senhor. Uma transformação que pode, inclusive, mudar o destino. Ok? Se você gostou dessa palavra, eu gostaria que você deixasse aqui um comentário acerca dela, se edificou. Se edificou, também gostaria que você fosse mais adiante, compartilhar isso com alguém que você ama, com alguém que você entende que seria interessante receber essa mensagem. E também, sem demais exageros, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal para que você pudesse receber cada mensagem nova que a gente estiver postando, a fim de aumentar, de justificar, de colaborar com a tua caminhada cristã. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.